Exposição à carta aos Hebreus. Tudo isso para que a palavra seja escondida, guardada no vosso coração, Ainda falando em palavras, existe um versículo muito especial aqui dentro, no bojo da carta aos Hebreus. Pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Vamos lá. Primeira coisa que nós devemos observar, vamos dar, provavelmente não chegaremos hoje ao versículo 1, se for possível, faremos, se não, vamos apenas ficar na introdução, dar aqui as orientações elementares sobre esta carta tão importante para nós, para a Igreja do Senhor. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, queremos aqui destacar que esta carta, ela foi escrita para cristãos que estavam correndo o risco de abandonar a sua fé em Cristo Jesus. Quando você olha o bojo, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de ânimo, porque existiam pessoas que tinham se convertido, tinham entregue sua vida a Jesus, mas estavam correndo o risco de abandonar a sua fé. No capítulo 6, vamos chegar lá e vamos esmiuçar os versículos. Estavam desanimados. Nós encontramos na carta, no capítulo 12, algumas palavras que devem ser entendidas, que muitos estavam ali sem ânimo, sem coragem, cansados. Alguns tinham inclusive deixado de frequentar a congregação. Lembra-se? Hebreus 10, 25? Pois é. Então essas pessoas, é óbvio que em sua maior parte, essas pessoas, eles eram judeus, tinham se convertido ao Senhor Jesus, a fé cristã, mas que por causa da perseguição, por causa da pressão, por causa de tantas coisas que estavam acontecendo, na verdade, angústias, dúvidas começaram a pairar nas mentes deles, estavam pensando em voltar à religião judaica. Eles estavam pensando em voltar ao judaísmo. Só que eles são advertidos que se fizessem isso, eles se tornariam inimigos de Cristo e, por assim dizer, estariam crucificando outra vez o Senhor Jesus. Então, nós podemos entender que a possibilidade aqui de pessoas abandonarem a fé cristã, e aqui os hebreus, para voltar aos seus antigos costumes, ou seja, o perigo de abandonar a fé, Não há salvação para quem voltar atrás. Está escrito: depois de haver posto a sua fé em Cristo. Aqui o autor não mede palavras para mostrar aos cristãos o grande perigo que estão correndo. E nós vamos falar nesses versículos ao decorrer da nossa explanação. Então ele cita aqui na sua carta o exemplo dos israelitas que não conseguiram entrar na terra prometida porque eles não tinham fé. Então assim também é possível que esses cristãos não entrem na terra prometida, no caso aqui a Jerusalém Celestial, a eternidade, se não perseverarem na fé em Cristo Jesus. Então há uma necessidade de ficar firme na fé. E ele cita exemplos maravilhosos
como foram provados, ele usa aqui vários personagens no capítulo 11, os heróis, heroínas do povo de Deus que venceram as batalhas pela fé. Então ele diz uma palavra de: olha, aqueles lá foram heróis e heroínas porque combateram um bom combate pela fé. Então essas coisas são importantes destacar nessa palavra introdutória. Outra coisa que é muito importante a gente destacar aqui, o nome já diz, Carta aos Hebreus, mas nos traz entendimento, o conceito da superioridade do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Então, prestemos bastante atenção. Nós temos entendido que, inconfundivelmente, foi endereçado especialmente para os judeus que se converteram a Jesus. Judeus que se converteram a Jesus. Ok? E nós, olhando para esta carta, nós vemos como o autor é tão competente e é tão familiarizado nas questões dos sacrifícios da antiga aliança. Então ela sempre cita o Antigo Testamento, apoiando as declarações que está realizando. Então, o que nós entendemos, e que é de comum acordo para os estudiosos, que esta carta foi endereçada aos cristãos judeus que estavam na Palestina, aos que moravam em Jerusalém. Um dos propósitos específicos era o quê? Preparar esses cristãos judeus para a destruição iminente de Jerusalém, e logo com isso eles ficarem sem o que muitos criam, o culto no templo, os sacrifícios. Então, depois de que eles aceitaram a Jesus como Messias, os cristãos judeus, em grande parte, eles continuavam a ser zelosos pelos ritos, pelos sacrifícios do templo, e assim imaginando que a sua cidade amada estava para se tornar a capital do mundo, tendo o Messias como rei. Só que em vez disso, estavam para receber o maior choque da vida. Por um só golpe do exército romano, a cidade seria totalmente destruída, como profetizou Jesus lá no início de Mateus 24. Então os ritos do templo, eles completamente cessariam. Então ele está dizendo aqui que não adianta tentar querer voltar aos ritos antigos. Então a carta ela foi escrita para explicar, para ensinar, para encorajar os cristãos judeus que os sacrifícios de animais, a quais eles se apegavam tanto, ritos como circuncisão, dia de festa, sábado, não tinham a mínima utilidade, e que matar um novilho ou um cordeiro jamais poderia remover o pecado. Os sacrifícios nunca tiveram o propósito de durar para sempre. Tinham sido plenamente e planejados por Deus como uma figura, prefigurando o quê? O sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E agora Jesus já chegou, tinham servido então o seu propósito. O povo de Deus deve confiar somente em Cristo para a redenção e a salvação. Outra coisa que a gente deve observar, outra coisa que é importante a gente observar, as boas novas, ou seja, o Evangelho, era muito difícil a aceitação por parte de uma grande massa de judeus. Embora eles estivessem aguardando, uma grande parte aguardando o Messias durante muitos anos, estavam arraigados demais ao pensamento e adoração de acordo com a sua forma tradicionalista. Aliás, as tradições dos judeus, que tinham mais de 600 itens, chamado Mishnah, estavam acima dos mandamentos. Está lá no capítulo 7 de Marcos. E aqui por isso que era tão difícil eles tirarem a tradição, o ensino cultural que está
atrapalhando os mandamentos de Deus. Então, seguir a Jesus, para muitos judeus, para si é repudiar a sua herança e as suas maravilhosas escrituras. Parecia. É como hoje, muitas denominações não querem largar suas tradições, seja cultural, seja herética, seja com dolo ou ignorância, não querem largar tudo para seguir a Jesus. E aqui, com muitas perguntas, eles ouviram o Evangelho, só que, porém, muitos rejeitaram e procuraram eliminar o Evangelho de Cristo com as suas tradições. No caso aqui, em especial, tratando as tradições israelitas, a tradição dos judeus, as festas, as cerimônias. E hoje, eu digo e repito, muitas denominações estão invalidando o mandamento, ou seja, escrituras sagradas, invalidando Jesus, colocando preceitos de homens ou até mesmo da antiga aliança. Muitas pessoas hoje estão judaizando o cristianismo, o que não pode acontecer. E eles queriam fazer isso. Também dos propósitos da carta é apresentar a suficiência e a superioridade de Cristo. Por eles estavam querendo voltar aos antigos cerimoniais, pactos. Ele está falando que Jesus é superior a todas aquelas coisas. Anjo, Moisés, os sacerdotes humanos. Então ele dá aqui um parecer que é superior a todas essas coisas. Então, aqueles que aceitaram Jesus como o Senhor, como o Messias, como o Salvador, encontravam-se frequentemente, às vezes sem querer, voltando a rotinas. E hoje acontece isso. Por causa da tradição denominacional, dogma de várias denominações, as pessoas anulam as escrituras por causa da tradição. E aqui estava acontecendo isso. E o escritor se preocupa, olha, se vocês estão fazendo isso, vocês vão negar a Jesus. Vocês são inimigos de Jesus. Dando mais valor às escrituras, à sua tradição cultural ou os seus escritos inventados por um líder denominacional, do que a própria palavra de Deus. Ou seja, acrescentando à fé cristocêntrica preceitos e ensinamentos humanos. Como isso, olha, objetos, coisas para o culto, liturgia completamente contrárias à palavra de Deus, dizendo que Deus revelou, que fez isso, foi isso, Deus me deu um sonho, ou coisas assim. Então nós encontramos aqui também a mensagem deste livro é que Jesus é melhor, perfeito, supremo e suficiente Salvador, não precisando de mais nada. Essa é a mensagem. Jesus é suficiente. Suficiente. Então, eu quero deixar claro aqui: os judeus que se haviam tornado cristãos naquela época estavam sendo tentados a todo momento a retornar ao que? Ao judaísmo, por causa da incerteza, da segurança, do costume, da perseguição, da angústia. E hoje, dia 16 de setembro, hoje, cristãos também são tentados a retornar ao legalismo, preenchendo requisitos religiosos mínimos, ao invés de avançarem na fé bíblica, na fé genuína. Então devemos nos esforçar para viver pela fé em Jesus e na sua palavra todos os dias, sem acrescentar e nem subtrair nada. Então precisamos de maturidade. Nós podemos ter vitórias em nossas tribulações se não desistirmos ou dermos as costas para as Escrituras e para o Senhor. Vamos permanecer fiel ao nosso chamado, ao chamado que o Senhor nos fez.
Então, dito essas coisas, essa palavra introdutória do livro, da carta, melhor dizendo, carta aos Hebreus. Há hoje também o perigo de pessoas estarem trocando o evangelho bíblico genuíno por tradições. Se você lê o evangelho de Marcos, Jesus fala: vocês estão invalidando os mandamentos por causa da vossa tradição. O que era tradição? Tradição é dos anciãos, a tradição dos anciãos, ou seja, eram costumes culturais inventados e preceitos, algumas leis humanas que foram se acumulando, que estavam sendo mais observadas do que os mandamentos de Deus. E por isso que o Senhor Jesus diz: vocês invalidando as Escrituras, o mandamento por causa da vossa tradição. Isso, todos nós podemos incorrer nesse risco. E assim, olha, vocês estão falando que lavar a mão para aqui e para ali, isso é um preceito humano. Pode ser bom? Pode. Por isso que Jesus dá o exemplo: olha, o que contamina não é o que entra, é o que sai do coração. Por isso que seu coração deve ter a palavra de Deus dentro. Então, o maior objetivo aqui é o alerta para que cristãos judeus não retornassem para o judaísmo, porque estavam dando importância às cerimônias que foram sombras e já tinha chegado à realidade. A realidade é Cristo. Então, fica claro aqui uma transitoriedade sobre do que foi sombra, imperfeito, não pôde fazer o que convém, mas foi ótimo, a lei é santa, porque conduziu aquilo que é realidade e que é Cristo. Então, resumindo, o teor da carta mostrar que Jesus é Deus, e como ele está endereçado aos judeus que tinham a familiaridade com a lei cerimonial e toda a lei de Moisés, profetas e salmos, então ele fala de anjos, ele fala de Moisés, o grande legislador, fala do descanso, fala do sacerdócio, fala também de Melquisedeque. Cristo é mediador de uma nova aliança. O culto no tabernáculo terrestre fala sobre isso. O sangue de Jesus, no capítulo 9. A eficácia, de uma vez por todas, a supremacia de Jesus, o seu sacrifício. A questão da fé, no capítulo 11. Enfim, aqui fala que Jesus é suficiente e pode salvar em detrimento de costumes que estavam há milênios o povo judeu enraizado. Por isso que a gente considera e sabe que não é fácil algumas pessoas largarem os costumes religiosos para ficar só com Jesus, sem acrescentar nada. Imagens, objetos, culto aos anjos, santos, invencionices. Uma teologia hoje apenas para este mundo, apenas para o tempo presente, não para a vida eterna. Então, muitas pessoas estão incorrendo neste erro e nós estamos aqui para alertar e para orientar os nossos irmãos. Portanto, então, vamos agora ler os primeiros versículos e começar a exposição da palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Depois de ter dado esta palavra introdutória, vamos então aos primeiros versículos. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler 4 versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. São os primeiros 4 versículos que nós estamos aqui nos debruçando nele para começar a falar. Bom, e aqui é uma exposição, claro, teológica bíblica a respeito de Jesus como Filho de Deus. Enfatiza que Deus, Criador do Universo, falou no seu povo, ao seu povo, por meio dos profetas, os ensinamentos dos profetas. E depois enviou Jesus para cumprir a missão e ratificar o que os profetas falaram, ensinaram e profetizaram. E assim os seres humanos tivessem os seus pecados perdoados. Então vamos lá. Ele disse: antigamente, no tempo antigo, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, ou seja, aos nossos pais. Aos nossos pais quer dizer aos nossos antepassados. Tem uma palavra em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, o sermão da montanha, que nos traz ensinamentos para o nosso cotidiano. No versículo número 17, escrito está: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Quando Jesus diz não vim destruir a lei, ele está fazendo uma referência à palavra de Deus, mas especificamente aos primeiros 5 livros que foram escritos sob a égide de inspiração de Deus na pessoa de Moisés. Eu não vim destruir a lei, ou seja, eu não vim destruir o que está escrito lá, e nem os profetas, o que os profetas ensinaram. Então você veja Jesus falando em Mateus 5,17, e aqui o autor da carta aos Hebreus, que é desconhecido, esse detalhe nós não demos, mas a maioria já sabe, nós não temos um autor, ninguém é unânime em dar a autoria da carta. Uns dizem que foi Lucas, falam até de Paulo, de Apolo, mas enfim, a autoria é incerta. O que é certo é que Deus que inspirou a pena daquele que escreveu. Então, voltando aqui, Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, ou seja, eu não vim desfazer as profecias que estavam escritas nos livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, nos profetas, e também lá em Lucas 24:44 e também no Salmo. Ou seja, Jesus não veio desfazer e contradizer os ensinamentos de todo o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento apontavam para Jesus, eles testificam de Jesus. Lembra de João 5:39? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, lei, profetas e salmos, elas que testificam de mim. Então aqui o escritor dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, que foram chamados por Deus profetas, que falaram, foram boca de Deus. E aqui ele está, olha, no passado falou pelos profetas, os profetas estavam falando a respeito de Jesus. Por isso é que o escritor, é por isso que Paulo, quando ele vai evangelizar, fala das boas novas para os judeus, ele tem que usar o quê? Fala de Jesus, é óbvio, mas não deixa de falar o quê? Do antigo pacto. Do antigo pacto. Quando nós observamos em João, Jesus falando nos últimos versículos do capítulo 12, vamos no capítulo 5, só os primeiros versículos.
está dizendo assim, versículo 44: como poderia crer, recebendo glória uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Quando ele fala que é Moisés que acusa, ou seja, o que Moisés escreveu, ou seja, a lei que acusa vocês, que vocês tanto dizem que guarda, que espera, que observa, ou seja, o próprio Moisés é quem acusa vocês. Por que acusa? Porque Moisés estava dizendo que Jesus viria para salvar. Virá um profeta como eu, ou seja, Moisés que acusa aqueles que não aceitarem a Jesus. Se vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, pois Moisés escreveu a meu respeito. Versículo 46 do capítulo 5 de João. Mas se vocês não crerem nos seus escritos, como que vocês vão crer na minha palavra? Ou seja, uma coisa depende da outra. Se eu creio na Bíblia, no Antigo Testamento, que foi divinamente inspirada, então é claro que eu vou chegar a Jesus, porque os escritos, a lei, serviu como condutor, como aio a se chegar a o Senhor Jesus. Então, antigamente Deus falou por meio dos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, ou seja, aos pais, aos seus antepassados. E agora ele diz, nesses últimos dias, e aqui fica de maneira clara, nesses últimos dias, o dia que eles estavam vivendo, esse dia que se chama hoje, também os dias de hoje, 19 de setembro, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Olha que coisa esplendorosa, esplendorosa. Então, nos dias do Antigo Pacto, Deus usou a abordagem para enviar suas mensagens ao povo. Falou com Isaías em visões, falou com Jacó em sonho, falou com Abraão, com Moisés. Os judeus estavam completamente familiarizados com as histórias. Então, eles não teriam considerado difícil de acreditar que Deus ainda estava revelando sua vontade. Mas para eles era surpreendente pensar que Deus revelou a si mesmo falando através de seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus é o cumprimento e a culminação, ou seja, tudo termina em Jesus, da revelação de Deus através dos séculos. Então, quando conhecemos a Jesus, temos tudo o que precisamos para ser salvos. Salvos de quê? Dos nossos pecados e ter um relacionamento perfeito para com Deus. Jesus, ele não é apenas uma representação exata, ele é Deus, o próprio Deus que falou nos dias do Antigo Testamento. Ele é eterno, é isso que está dizendo aqui. Esses primeiros versículos, o escritor está dizendo da divindade de Jesus. Aqui, assim como todo o Evangelho de João, está falando da divindade de Jesus. E os judeus, muitos não queriam crer. Por isso que ele fala da supremacia, a majestade, a superioridade de Jesus. Ok? Então, ainda no versículo 2, nos últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Então, a vida de Jesus, a obra de Jesus, dão início aos últimos tempos, ao dia que se chama hoje. E nós vamos ler na frente alguns versículos com essa expressão. O dia que se chama hoje é uma era, uma dispensação. Deus falou por meio do seu Filho, e esta é a palavra final e definitiva que Deus dirige a todos os seres humanos. Possuir todas as coisas, isto é, por ser Filho único, ele herdará do Pai tudo o que é dele, por meio dele que se criou todas as coisas. Então, esses primeiros versículos falam da divindade de Jesus, e muitos judeus, querendo voltar ao ritualismo do Antigo Pacto, não, você não precisa mais fazer isso, Jesus é superior, acabou tudo isso.
Então constituiu Jesus herdeiro de tudo por quem fez o mundo. Glórias ao Todo-Poderoso. Versículo número 3. O Filho, Jesus, é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É o versículo número 3. Então Jesus, ele brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Quando ele diz lá no Evangelho de João, eu e o Pai somos um. Também no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, Pai, torna-me a dar a glória que eu tenho desde o princípio. E muitos ainda duvidavam da suficiência do sacrifício de Jesus. E hoje não é diferente. As pessoas creem em Jesus, mas tem que guardar sábado, domingo, segunda. As pessoas creem em Jesus, mas eu tenho que ter uma imagem, eu tenho que ter um crucifixo, eu tenho que ter um amuleto, eu tenho que ter objetos que são pseudamente revelados por Deus. Então quem está fazendo isso, acrescentando a fé em Jesus a objetos e coisas, são inimigos de Jesus. Ok? Então diz que crê em Jesus, fala do nome de Jesus, mas não acha o sacrifício, a divindade, o sangue suficiente. Aí acrescentam outras coisas, porque é do ser humano fazer isso. Ou você vai ser salvo, mas para ser salvo você tem que pagar penitência, você tem que fazer uma série de coisas. Deus vai se revelar a você se você fizer alguns atos, como por exemplo colocar uma imagem, você colocar, por exemplo, um jarro de flor. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Deus se revela aqui se colocar um jarro de flor. Isso é contrário às Escrituras. Por exemplo, expressões verbais, como se fossem palavras mágicas. Expressões. Clamamos pelo sangue de Jesus. Clamamos pelo sacrifício de Jesus é a mesma coisa. Clamamos pelo sacrifício de Jesus. Você está clamando pelo sacrifício, está clamando pelo que foi consumado. Ok? Então, quando se acrescenta isso, a morte, o nome, não são suficientes. Então, são acréscimos humanos que nós não são rituais. E para pessoas deixarem isso hoje é dificílimo. Se hoje é difícil, com alguns dogmas contrários à Bíblia, imagine no passado, os dogmas que foram criados pelos judeus, as tradições de centenas de anos, para eles deixarem. Como é que eu vou deixar meus dogmas culturais e crer só em Jesus? Então, não é fácil, mas nós precisamos crer em Jesus e na suficiência do seu sacrifício, ou seja, do seu sangue e da sua palavra. Ok? Jesus, ele é a perfeita revelação de Deus. Perfeita revelação de Deus. O versículo 3 ainda diz assim: Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Ele, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Purificou pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, os pecados são perdoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele entrou uma vez por todas, derramou sangue uma só vez e foi suficiente para tudo isso. A partir do versículo 4,
ele já começa a fazer uma comparação. Versículo 4: assim ele tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. E a partir do versículo 4 aqui, o autor, inspirado por Deus, faz um paralelo, uma distinção do Filho Jesus e os anjos. E naquele tempo não era incomum as pessoas adorarem anjos, darem mais valor ao anjo do que o próprio Senhor. E hoje também não é diferente. Eu vi um anjo. E quando se fala de Jesus, em obedecer a Jesus, cuidado que esse anjo pode vir e pregar um outro evangelho. Paulo disse que é possível. Cuidado, um anjo do céu pode vir e pregar outro evangelho. Se esse anjo pregar outro evangelho, esse anjo é um anjo caído. Literalmente. Quem prega um outro evangelho, seja anjo, seja apóstolo, seja pastor, seja padre, seja quem for, é maldito. E o Espírito Santo de Deus não está nele. Então, a partir do versículo 4, ele começa a ensinar aos hebreus e a igreja mostrar que Jesus, o Filho de Deus, é muito, muito mais superior a tudo e a todos. Superior a tudo e a todos. Que coisa maravilhosa. E ele começa a falar aqui dos anjos. Aí ele faz isso. E o autor ele cita muitas passagens do Antigo Testamento. Ele cita texto grego. E ao invés de fazer uma nova tradução, o texto original hebraico. Então ele explica a diferença entre o Antigo Testamento citado em Hebreus, lá em Salmo 104:4, e cita o verso número 7, e o mesmo texto na introdução do Antigo Testamento, da nova tradução da linguagem que nós estamos aqui expondo, que é a linguagem contemporânea, a Bíblia que nós usamos aqui. Então vamos lá, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: assim ele se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Mais excelente do que o deles. Então assim Deus fez com que Jesus fosse superior aos anjos, e lhe deu um nome que é superior ao nome dos anjos. Então, anjo Gabriel, qualquer outro na hierarquia angelical, Jesus é superior porque ele é Deus. Só que muitas pessoas não compreendiam isso. Não compreendiam isso. Então, queridos irmãos, esses primeiros 4 versículos nos fala de maneira clara sobre a divindade do Senhor. E sobre ele fala da purificação que ele nos fez dos nossos pecados. Uma vez por todas. Quando ele fala uma vez por todas, trouxe a salvação eterna, ou seja, não precisava fazer mais sacrifícios, quer seja de animais, outro tipo de penitência, de regras extrabíblicas. É claro que a perseverança, ele fala sobre isso aqui. Perseverança, permanecer na fé, não deixar de congregar, orar, consagrar-se, não deixar a congregação, meditar na palavra do Senhor, permanecer. Então tudo isso faz parte. Agora, sem regras humanas, sem tradicionalismo dogmático que anulam os mandamentos. Então, fica aqui esses primeiros versículos que nós demos aqui. Nenhum outro anjo tem o nome do Senhor. O nome de Filho. É o versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho.